Vou contando um pouquinho da história da Klein, que é importante vocês entenderem qual é a diferença da abordagem freudiana. A Klein, ela não compreendia o desenvolvimento psíquico tão linear igual Freud, tá? O que é o linear? Freud tem aquelas etapas que vocês lembram: fase oral, anal, fálica, né, genital, fase da latência, né? Já a Klein, não, ela compreende de uma forma mais, o sujeito de uma forma espiral, mais dinâmica, tá? Tanto o Klein como o Winnicott não tem esses estágios do desenvolvimento psíquico, porém apresenta conceitos, a gente vai ver conceitos kleinianos e conceitos winnicottianos, esses conceitos não definem tanto a idade, o período que o sujeito está passando, tá? Então, e ela não trabalhava com as estruturas neurose, psicose e perversão, tá? Todos nós possuem aspectos neuróticos e aspectos psicóticos, é isso que ela colocava, tá? Acho que é importante trazer. Então, a criança, acho que vocês tiveram, né, talvez com, não sei se foi com o William, a criança, ela, para Freud, ela passa pelo narcisismo primário. Tiveram narcisismo primário, é um texto de 1914. A criança precisa desse investimento libidinal. Para Klein, ela vai falar desse investimento com a mãe que vai estabelecer essa relação objetal, tá? Porém, a obra dela, ela vai se constituindo em sentimentos de ambivalência, amor e ódio, tá? Isso tudo devido à história de vida da Klein, que eu vou trazer para vocês. Eu acho que dentro das autoras psicanalíticas, aqui a história é mais complexa e mais com intermitências muito, como é que eu posso colocar? Muito de sofrimento é a história da Melanie Klein. Tá? Então, pensando na biografia da Klein, que eu acho que é muito pertinente nós falarmos, a Klein era a filha preferida, tá? Então, o pai da Klein gostava muito de sua irmã, tá? Tinha um irmão que chamava Emanuel, que era um gênio, muito inteligente. A Emily, que era a filha predileta também em questão de inteligência e de se submeter aos desejos do pai e da mãe. Sidonie era a mais bonita, tá? Eram 4 irmãos, Melanie Klein. Sidonie era a mais bonita e a Klein, ela não tinha um lugar na família, tá? Isso é muito importante porque vocês vão entender depois na obra dela essa importância que ela fala da validação e da legitimação dos pais em relação aos filhos, tá? Você está conseguindo aqui abrir do lado, aí passo o material para vocês. Pior que eu não consigo nem passar no WhatsApp, porque aí vocês iriam acompanhando, né? Mas vamos, com imprevisto, né? E a Klein, ela tem diversas perdas, né? Ela vai perder o pai com pneumonia, isso tudo numa idade ainda na adolescência. Depois ela perde o irmão, o Emanuel, que era um gênio, que ele tinha uma cardiopatia, tá? E ela perde o filho Hans, né? Klein, ela casou muito cedo, com 21 anos, né? Com um engenheiro, e logo se engravidou e teve 3 filhos. A primeira filha era a Melita. Melita se torna psicanalista também, porém, essa filha, ela tem um péssimo relacionamento com a Klein, com a mãe, tá? As duas ficaram depois na fase adulta, né? Não se comunicavam. Por quê? Porque Klein teve depressão em todo o processo da maternidade. Ela tinha o filho Hans, que também foi uma gestação marcada pela depressão do filho Hans, e o filho Eric. Esse filho Hans, que foi o filho que morre um acidente quando ele estava escalando uma montanha. Tá? Então, olha a história da Klein, como é triste, né? Então, durante a infância dos filhos, ela teve vários episódios de internação, de depressão, tá? E ela se afastava da família.
Ela, na verdade, falava que estava em viagens, mas era internada em várias clínicas com um quadro depressivo. A Klein, ela vai entrar para a Sociedade de Psicanálise com 41 anos, por volta de 41, 42 anos, tá? E o primeiro caso dela, que é levado, era do filho Eric. Porém, ela troca o nome, né? Foi o caso clínico que teve várias premiações. Ela troca o nome para não colocando que era do filho. As questões éticas, naquela época, era muito comprometida, né? Hoje nós temos, não podemos atender irmãos, não podemos atender pessoas da mesma família, você não pode atender uma pessoa que você tem um contato de amizade, né? Naquela época isso se não ocorria dessa forma, tá? Tanto que o Winnicott atendeu um dos filhos da Klein, foi paciente dela, tá? E aí, mãe e filha, ela fala, né, ó, que mantinha um relacionamento estreito, tô no slide 4, tá? Um relacionamento estreito e afetuoso, né, marcado por sentimentos ambivalentes. É a única teoria que ela trabalha muito com a ambivalência, do amor e do ódio, da liberdade e do controle, né, do apoio e a intrusão. Tá dando para acompanhar, gente? Sim, tá. E ela trazia nessa história dela, né, o quanto que o bebê, quando nasce, ele pensa no seio bom e no seio mal. Era dessa maneira que ela trabalhava, tá? Então, ó, não possuía nenhuma graduação universitária. Por quê? Né? Naquela época, a mulher, né, tinha pouca chance de fazer graduação. Né? Como a gente fala, Simone de Beauvoir, A Mulher, o Segundo Sexo. Né? Não sei se vocês já leram esse livro. Né? E a Klein, ela estudou, ela não possuía nenhuma graduação, mas ela estudou cursos de arte, de história, tá? E logo em seguida qual que era o caminho da mulher: casar e ter maternidade e o casamento. E assim acontece com a Klein. Ela vai casar com em torno de 21 anos, depois ela divorcia, que é algo também, naquela época, raramente as mulheres se divorciavam, tá? E com 32 anos de idade, ela começa a fazer análise com quem? Com Ferenczi. Ela faz, acho que 6 anos com Ferenczi, depois ela vai fazer com Karl Abram, tá? Que é outro psicanalista, tá? São psicanalistas pós-freudianos. Então, a gente vai falar de alguns como Arminda Berasturi, Thomas Oden, que acho que eu vou trazer alguma coisa para vocês, deixa eu marcar aqui. Thomas Oden tem um livro muito bom, vou colocar aqui no chat para vocês. Acho que é a Matiz, se eu não me engano, chama a Matiz do Pensamento. Deixa eu ver se é a Matiz que eu tinha. É A Matiz da Mente. É um livro que eu aconselho comprar, que ele fala, na verdade, das relações objetais e num diálogo psicanalítico, tá? Deixa eu marcar aqui também aqui, Arminda Berasturi. E ela vai se tornar psicanalista, ó, com 40 anos de idade. Inicia seu estudo com criança, baseando-se na análise dos próprios filhos, tá? Exatamente, ainda mais que ela teve essas depressões onde ela não cuidou desse filho. E quem cuidava desses filhos? A mãe da Klein, a avó, tá? O qual não gostava, né, de cuidar desses netos, porque a Klein, lembrando, era uma filha preterida, tá? E aí, em julho, ela vai se apresentar na Sociedade Húngara de Psicanálise, tá? Lá por volta de 1919, mais ou menos. Ó. Relato de uma criança, depois a qual foi admitida como membro da psicanálise. 21, Klein muda para Berlim, também importante centro, né, de ativismo com a formação psicanalítica. Aqui é só um passar histórico para vocês conhecerem, tá? Aos 1922, que ela já estava com 40 anos, ela se torna membro associada à Sociedade Psicanalítica. Né? Em 24, inicia, eu coloquei aqui, ó, a análise com Cara Abram, né? E ela começa a se destacar e proferir palestras em Londres e em várias regiões, tá? Até o fim da sua vida. Ela vai.
E a teoria da Klein, ela faz muito sentido no atendimento infantil também, quando você trabalha com ludoterapia, porque ela falava da parte do brincar, né? A Klein não era muito a favor de atender os pais, ela atendia a criança num processo ludoterápico e os pais eram encaminhados para um outro profissional, para um outro psicólogo. Existe hoje muitos psicanalistas que trabalham assim, tá? Porém, eu vou sempre fazendo um paralelo, tá, gente, com Winnicott e Klein, porque é difícil separar totalmente. E o Winnicott não. Ele fazia um trabalho muito de orientação familiar. Eu, quando iniciei na clínica, né, eu tenho uma formação de psicodiagnóstico da infância e do adolescente, psicoterapia breve, psicanalítica. Eu comecei muito com crianças e adolescentes, né? Atendia adulto, mas atendia crianças e adolescentes. E o trabalho de orientação aos pais, ele é muito necessário, porque a criança é fruto do ambiente que ela está inserida, né? E a criança é o que ela introjetou de pai e mãe. Né? Então, o que introjeta, ela vai entender ali como o processo das projeções dela também. Então, só que a Klein não, não atendia pais, ela encaminhava e ela ficava somente com o mundo infantil e o mundo criativo, né? Mas depois ela atendeu adultos, tá? Não é que ela não atendia os pais, apenas ela não acreditava no atendimento diretamente com os pais, né? Exatamente pelo vínculo transferencial com a criança, tá? E aí, ó, em 1924, no 8º Congresso Internacional de Psicanálise, a técnica da análise de crianças pequenas. Foi a única psicanalista que começou a atender crianças com 2, 3, 4 anos. Hoje, eu não sei se vocês têm aí esse contato, né? Está uma demanda muito grande de crianças com espectro autista 1, né? Nível 1, leve, e TDAH. Nunca se teve tantas crianças com essa demanda em consultório, né? E nós, quando entendemos a abordagem psicanalítica, a gente até brinca, nós psicanalistas, que não existe criança autista, existe pais autistas, né? Mas o que é isso? Não é diretamente uma crítica, tá? Mas é um olhar dos pais que não existe, né? Porque o bebê só existe com o olhar da mãe. Quando a mãe não tem esse olhar, o que acontece? Essa criança, ela está desinvestida libidinalmente, tá? É o desinvestimento libidinal. E aí essa criança ela tem que saber trabalhar com esse vazio, né? E um dos mecanismos de defesa dela acaba sendo essa ausência, né? Essa ansiedade, né? Por isso que trabalhar com TDAH, outro dia estava vendo um artigo, né? Como que a psicanálise trabalha com TDAH, né? Porque sempre tem a ideia que a abordagem da TCC, acho que vocês já ouviram falar da terapia cognitiva comportamental, ela é mais focada para o autismo e para TDAH. Porém, a psicanálise, ela entende o TDAH como um sintoma, tá? Então, nós vamos entender como funciona essa dinâmica familiar que essa criança desenvolveu esse sintoma, né? Mas aí, continuando, a gente vai... A Ana Freud publica um livro, O Tratamento Psicanalítico de Criança. Melanie Klein critica suas ideias, né? E vai criar um subgrupo kleiniano da Sociedade Britânica de Psicanálise. Porque é o que eu comentei com vocês. A Ana Freud, o modelo do desenvolvimento psicossexual, né, era muito linear. Então, você fica a fase oral de tal a idade, né, controles esfincterianos, a fase anal. A Klein não, ela é um modelo espiral, dinâmico, que não tem essa linearidade. Né, ó. Em 55, é fundada a Fundação Melanie Klein. Tá? Ó, ela foi pioneira na análise de criança, ó. Aceitava em seu consultório crianças de 2, 3 e 4 anos, que não eram aceitas pelos psicanalistas da época, pois eles diziam que o psiquismo dela não estava pronto. Mas Klein acreditava sempre que o psiquismo estava lá, tá? E que essas crianças já estabeleciam relações transferenciais, né? E isso é fato. A gente percebe, né, a criança ela já vai constituindo de acordo com o afeto e o manejo que os pais têm com aquela criança, né? Então a gente fala muito também das questões do superego, né? Os valores parentais que se formam
a cultura que a criança está inserida, isso tudo vai determinar o comportamento dela, né? Por isso que a gente até comenta que quando você vai morar em outro país, né, você vai fazer, estou mal, né, estou na fase adaptativa, preciso procurar uma ajuda psicológica, né, ou psicanalítica. Essa ajuda psicológica tem que ser geralmente de um país de origem, porque ele vai compreender a forma de você pensar muito melhor do que quando você está, né, de uma outra cultura, né? Se a gente for pensar, as culturas, né, são muito distintas, né? Então, eu atendo alguns pacientes de fora, né, que estão morando nos Estados Unidos, um que está no Canadá, e buscam a terapia do país de origem, porque é muito, né, vai compreendê-lo de uma forma melhor, né? Pessoal, se quiserem ir comentando alguma coisa, tá? Eu fiquei preocupada com o atraso aqui, eu estou engatando, indo direto, mas vocês podem me interromper, tá? É até bom que interrompa, a gente vai, né, pegando as informações, entendendo qual o raciocínio que vocês estão tendo. Não tem ninguém com a formação em psicologia, às vezes a gente acelera, né, esquecendo um pouco dessa formação, né? Ah, então, estava lá e que essas crianças estabeleceram relações transferenciais. Não faz distinção entre psiquismo da criança e do psiquismo do adulto. O psiquismo está lá de diferentes formas. É isso que ela vai colocando, tá? Ó, difere de abordagem freudiana, eu faço esse paralelo aqui, ó, por três pontos principais: impulsos biológicos, né, que é a importância aos padrões de relacionamento, né? Ela destaca também pela intimidade e o cuidado da mãe. Isso, que a gente fala da intimidade e do cuidado da mãe, nós damos uma importância muito grande do período de 6 meses, né? De 0 a 6 meses, que é o processo de formação do sujeito, tá? Por isso que quando vocês vão atender, né, não só adulto, mas atende um adolescente, é muito importante que seja feita a anamnese, tá? E o que vem a ser a anamnese psicológica, a anamnese psicanalítica? É uma anamnese que eu vou trabalhar o sentimento, não é uma anamnese médica, tá? Que eu vou perguntar como foi a tua infância, quanto tempo começou a falar, se adaptou bem à escola, né? Você ficando muito na concretude. Não, eu vou fazer uma anamnese buscando qual era o sentimento da mãe para com essa criança, tá? Ó, o Freud falava muito do poder e do controle da figura paterna, né? E a Klein e o Winnicott falam muito dos cuidados da figura materna, tá? E a busca por contato e por relacionamento, né? O que é considerado uma mente saudável, né? Nós falamos do relacionamento social, do relacionamento afetivo, né? E relacionamento familiar. São as três esferas de relacionamento que, quando o indivíduo apresenta alguma psicopatologia, essas esferas estão comprometidas. Vocês concordam com isso? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso? Geralmente um paciente com algum transtorno, né, psiquiatra ou psicopatológico de personalidade, por exemplo, uma personalidade borderline ou bipolar, ela apresenta comprometimento nessas três esferas. Então, isso é um ponto importante na hora da análise. Como que é a sua relação familiar? Como que é a sua relação, afetiva? E como é a sua relação social? Quando essas esferas estão muito comprometidas, nós acreditamos aí em alguma patologia. Então, são relações que a criança estabelece com os objetos ligados à satisfação. Esses objetos pode ser pessoa, parte de pessoa. O que é parte de pessoa? É o seio materno, tá? E coisas inanimadas que a gente vai falar depois de alguns objetos transicionais, tá? A criança sempre busca reduzir a tensão por desejos insatisfeitos. Objeto que reduz essa tensão: mãe e seio, tá? Se a mãe ela consegue apresentar um seio bom, tá? Ela torna-se um modelo para um futuro amadurecimento que o mundo é bom, que a vida é boa. Por que tem pessoas que olham para o mundo e acreditam no mundo, né? Acreditam que o mundo não é hostil?
Porque, na verdade, ela teve em algum momento essa apresentação desse mundo. Já o paciente depressivo, muitas vezes ele não acredita, né? O ambiente que talvez ele teve foi um ambiente hostil, tá? Isso, vertentes. É importante falar para vocês que nós, na psicanálise, na psicologia, a gente não trabalha, né, com algo, cada paciente tem sua singularidade. Não é algo exato, que nem o Cauê colocou, né? Vamos, a gente pensa nisso, mas a gente não pode fechar, né? Nada, cada história de um paciente tem a sua singularidade. Paciente em depressão é igual a isso, mãe depressiva? Não. Vamos entender dentro daquele paciente o que levou a desenvolver a depressão, tá? Ah, então vamos aqui. Ó, Freud já dava uma importância para crianças a partir de 4 a 6 anos de vida, tá? E Klein destacava, né, porque ele fala das fases oral, anal, essa era a preocupação dele. A Klein se preocupa, ela antecede, tanto a Klein como o Winnicott, ela vai falar desde o processo gestacional e o nascimento, tá? Ó. Destaca a importância de 4 a 6 meses, enquanto ele trabalhava muito 4 anos, ela fala desse processo de formação de 4 a 6 meses, tá? Que a criança nasce tentando reduzir a ansiedade. Pulsão de vida, criação e prazer, e ela trabalhava com pulsão de morte, isolamento e destruição, tá? Que é aquele livro que eu falei para vocês, né, do isolamento e solidão. O Winnicott não trabalha com pulsão de morte. Já deixam aí anotadinho essa informação para a gente depois falar a respeito disso, tá? Então, ó, as fantasias que Freud colocava, sei o bom e sei o mal, né? Se a fantasia de forma real ou de forma real ou de forma fantasiosa. O seio que alimenta, o rosto, as mãos, o contato, né, da mãe com o bebê, eles vão introjetando em sua estrutura psíquica. Então, por exemplo, uma mãe que bate, né, você introjeta um mau manejo, né, um mau handling, que a gente chama, né, que é uma mãe que tinha um contato com a criança de agressividade. E aquela mãe que acolhe, né, que tem afeto, que tem um toque bom, né, é isso que a criança vai introjetando, tá? Tudo bem até aí? Agora eu fiquei curioso, as crianças que não são amamentadas na infância, a mãe que não Ah, tá. consegue amamentar. Não importa, foi boa a tua pergunta, Cauê, porque quando eu falo amamentar, pode ser a mamadeira, tá? Mas aí a mãe precisa ter o holding. O que que é o holding? Deixa eu abaixar aqui, ó. É o acolher, a forma. Então, a forma como você dá o mamar para a criança, que ela fica próxima do seu corpo, você tem o contato visual com o bebê, isso é muito importante, tá? Nós temos uma frase que a gente fala do holding, vou fazer aqui um exemplo. Por exemplo, aqui é o bebê, isso aqui é o holding. A criança precisa desse amparo. A crianças de abrigo, ela não tem esse holding, ela não tem esse amparo. Esse amparo não é exclusivo dela, tá? E isso que traz algumas consequências psicopatológicas, que é muito comum. Uma delas é a depressão, tá? Pode ter as questões persecutórias, né, de ansiedade, mas nós temos muito o quadro depressivo, né? Hoje, a demanda clínica, né, que vocês aí, quando se formarem, vão ter em uma quantidade significativa é depressão e ansiedade, né? Eu já tenho muito tempo de formação, por exemplo, há uns 20 anos atrás, você não pegava no consultório paciente com síndrome do pânico. Era muito raramente, tá? Mas por quê? Nós estamos na era da pressa, né? Tem um podcast que chama Era da Pressa, vocês conhecem, da Fázio, Fernanda Fázio, deixa eu marcar, é uma psicanalista maravilhosa, Fernanda Fázio, minha amiga, ela tem um podcast que chama Era da Pressa. Ela fala assim: bom dia, apressados e apressadas. Né? Porque a gente, nesse mundo atual, né, vocês que trabalham em escola, né, é uma rotina muito louca, né? São Paulo, carreira, profissão, não é? É enlouquecedor. Por isso que tem pessoas que entram em colapso, né? Laís, verdade, é uma coisa muito louca. Por que que começou sem qualidade de vida? Concordo. Por que que A começou, gente não pode nem ficar doente, né? não pode Da ficar doente? categoria O.
Verdade. Eu Sim, fiquei né? doente e não podia ficar Perde as doente. aulas, perde atribuição, perde contrato. é. Não, professor não pode faltar, né? Você tem ali que está sempre. Agora, quem gosta de dar aula, não sei como que vocês são, eu gosto muito de dar aula, principalmente presencial, tá, gente? Mais do que o online, porque o contato ali, né? Às vezes eu vou para a sala de aula esgotada, cansada, mas parece que a sala de aula te renova, não renova? Não sei se é que a gente tem que tirar o pendrive do cansaço e colocar o outro da energia e disposição, te dá vida, né? E aí você sai de lá meio renovada, porque parece que você transmitiu algo, você percebeu que tem, ainda mais vocês que trabalham com ensino médio, eu amo atender adolescentes, tá, gente? Eu gosto muito, não sei como é dar aula para adolescente, eu acho que deve ser terrível. Eu tenho uma filha adolescente, mas eu adoro atendê-los, né? Porque eu sei, não, ela me traz umas coisas de sala de aula, eu falo, gente, como é que aguenta, né? E uma das profissões que mais tem burnout e que tem quadro de ansiedade é professor de escola pública, né? Eles não podem mais pisar, às vezes, em sala de aula. O burnout é uma fadiga, né? E aí entra em colapso mesmo, né? Eu tenho uma paciente que eu atendo, que era professora de inglês de escola pública, de uma rede que é concursada, e teve que se ausentar. Faltava 3 anos para se aposentar, 3 anos no quadro que ela estava, ficou afastada, tudo não era possível, né? E é muito complicado mesmo. Então, voltando a colocar, né? E a Fásio, ela fala dessa era da pressa, né? Que nós estamos o tempo inteiro tendo que alcançar determinado objetivo, né? Principalmente depois da tecnologia, da internet, né? Porque é tudo tão rápido, né? Você lê rápido, passa rápido, né? Os alunos hoje não têm mais um prazer pela leitura, porque eles preferem ficar ali nas mídias, no TikTok, nas informações rápidas, né? E efêmeras que acabam não trazendo ali um envolvimento, uma calma. Por isso o desenvolvimento do pânico, né? Da ansiedade, que antes não era um quadro que se apresentava, né? Mas, voltando, né? Uh, o jogo do cenário analítico, né, aí da Klein, os jogos tinham para as crianças a mesma função de sonhos ou representar aspectos da vida psíquica. Ela trabalhava com a ludoterapia, né? Que é essa ludoterapia, né? O brincar. E ela, através do brincar, ela ia desvendando como a criança, qual era a relação dessa criança com o mundo, como ela tinha esse mundo introjetado, tá? Ela montava caixas lúdicas com material privativo da criança. Ela tinha uma questão que eu achava muito legal, que ela montava uma caixa, sabe aquelas caixas que você puxa e fecha e que tem um cadeadinho? Quem é psicanalista de criança tem essas caixas, chama caixa lúdica. O que a gente coloca dentro dessa caixa? Todos os brinquedos do universo masculino e feminino, então carrinho, animal, ah, panelinha, como é que chama? Esqueci aquelas massinha de modelar. Você coloca ali uma variedade de brinquedos. E a criança, e coloca o nome da criança nessa caixinha, tá? Você vai colocar, porque aquela caixa, ela falava que era o mundo interno infantil, é o inconsciente da criança. Então, toda sessão que a criança vem, ela abre a caixa lúdica dela e ela vai brincar com uma determinado brinquedo. E os pais devem os pais. O terapeuta deve deixar aquela caixa intacta para ele na próxima sessão. Então, ele ter a mesma caixa sempre com o mundo interno. Então, ela ia interpretar que tipo de brinquedos que ele brincava, qual era a forma dele brincar, se é uma criança dubitativa, que tem medo de pegar o brinquedo ou tem medo de devolver, ela espera o psicólogo, o psicanalista brincar com ela, ou ela espera que o psicanalista defina qual é a brincadeira, tá? Ou ela é evitativa, ela tem receio de começar a brincar. Tudo isso, né? Estou dando aqui uma panorâmica mais ou menos do atendimento, mas tudo isso ela ia compreendendo como a criança funciona, tá? Então, o brincar de verdade, criar um universo animado com os objetos parciais trazidos também pela criança, tá? Dessa forma, dessa forma, ela se sente tocada e o encontro com o analista, né? Alguém aqui pretende trabalhar com criança, adolescente?
em psicanálise? Como que é? Eu sim. Ah, legal, Laís. Tá. Muito Até Um bom. porque, adolescente. Ah, desculpa. Pode. imagina, até porque eu trabalho na assistência também. E é muito confuso Ah, porque tá. a gente não temos tempo para fazer formações, né? Então, vem Ah, 50 crianças em cada semestre e várias delas vêm com algum diagnóstico. E aí, sim, são muitas coisas para a gente lidar e pouco tempo para a gente fazer planejamento e poder fazer um trabalho com excelência. Então, às sim. vezes, a gente fica muito sobrecarregado porque a gente não tem ferramentas para trabalhar com essa turminha. Então, é É. uma das áreas que eu vou querer trabalhar futuramente. E vai ser bom, aí você vai desenvolver o olhar clínico, né, com essas crianças. É diferente, né? Você sabe que está sendo revisada a grade curricular, né, da pedagogia, do curso de pedagogia, que é um curso que não traz muito poucas informações psicológicas. E o quanto é necessário o pedagogo ter conhecimento da área da psicologia no atendimento ali com essas crianças, né? Ainda mais essas crianças do espectro autista, né? Principalmente o nível um, né, que ele tem uma capacidade de adaptação muito melhor, né, do que os outros, os autistas mais graves ou mais moderados, né, e os pedagogos não têm essa capacidade, né. Então, só para vocês compreenderem, né, essa teoria dela, né, ela fala que o bebê nasce com instinto de morte, né, destrutivo, por isso que ela fala da pulsão de morte, tá? E existe um ego arcaico, muito primitivo, e que vai ser desenvolvido depois com os cuidados maternos, tá? E o Freud já falava do recalque, né, da repressão, né? Ela não, ela vai colocar aí essa questão dessa pulsão de morte, né? E o bebê, ele nasce nesse estado total de agonia, tá? E sai, por quê? Agonia, porque ele sai da plenitude uterina, né? Enquanto ele está no ventre da mãe, ele está acolhido, né? Por isso, não sei se vocês aí já tiveram, quem tem filhos, né? Tava uma época que passava o banho de balde na criança. Lembram disso? Que a criança tomava um banho dentro de um baldezinho? Então, parecia até na televisão que era a melhor forma para a criança não chorar. Por quê? Porque remetia à vida uterina, a forma que a criança fica no balde, esse chakra aqui central, né? Que quando você, quem já teve criança pequena, né? Esse chakra, quando você vai dar banho na criança e ela tá ali, isso no primeiro mês de vida, tá? Você vai jogando água na criança, essa criança entra em desespero, grita, chora muito, porque esse chakra está aberto e ela tem um sentimento de desproteção. Então, muitas vezes as enfermeiras de maternidade que conseguem dar um banho sem a criança chorar, podem notar, elas põem a mão aqui nesse chakra e vão dando banho na criança. E a criança se sente protegida, tá? Ou quando ela é virada de bruço, que também você está segurando aqui nesse sentimento de proteção. E o que é essa região aqui? Essa região é a região da angústia e da depressão. Todo paciente que chegar para vocês com depressão ou com angústia, a grande maioria vai falar, faz assim, ó, tem um nó aqui, tem uma angústia aqui, ou algo entalado aqui, né, que parece que não vai, é uma dor no peito, muito característica da crise de ansiedade e da depressão. Nós falamos na psicologia, na psicanálise, que a ansiedade e a depressão são irmãs bivitelinas, tá? Elas caminham junto. A pessoa fala, ah, é depressivo, como que é ansioso, né? Tem ali o quadro da ansiedade com o fundo depressivo, né? O que você pensou, Ivan? Então, ó, ele nasce no estado de agonia, tá? Nasce chorando e tendo que lidar com as adversidades do ambiente, né? E o primeiro mecanismo utilizado é a cisão, que a Klein chama, deixa eu anotar aqui para vocês, isso não está no slide, ela chama de splitting, tá? Que o ego, ele nasce estilhaçado, em pedaços, tá? E aí a mãe que vai integrar esse ego. É bem legal falar isso, dessa integração e desintegração, que uma pessoa que é esquizofrênica, o que que ela tem? Aqui, deixa eu colocar só do split. O ego em pedaços, tá? Estilhaçado, vou colocar aqui, tá? Esses pedaços vão se constituir com a
figura materna, tá? É a mãe que vai fazer integrar. Estava falando da esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? Uma fragmentação egóica. Imagina, eu tenho mania de falar muito com as mãos, gente. Imagina, porque eu vou mostrando. Como que é essa fragmentação egóica? O que acontece com o esquizofrênico? O id invade o ego, tá? O sujeito não é mais ego, que o ego é o equilíbrio, né? Entre o superego e o id, né? A esquizofrenia é a invasão do id. E o ego se estraçalha, se despedaça, fica fragmentado. Acho que a palavra melhor é fragmentado, tá? E quando ele fica fragmentado, cada um vai para uma parte. Por isso que a psicose, ele não sabe mais atravessar uma rua, ele vai se começar novamente a se constituir como sujeito. Porém, mesmo na esquizofrenia, mesmo que o ego se espalha, né, fica ali fragmentado, parte desse ego fica preservada. Então, por exemplo, eu tive uma experiência, não me apresentei de forma tão longa para a gente não perder aqui com o conteúdo. Eu trabalhei muito um tempo, na verdade 4 anos, no IPQ, no Instituto de Psiquiatria do HC, tá? Com pacientes graves na área da esquizofrenia. E depois montaram uma ONG que chamava Turma do Tranco, e eu fiquei responsável dessa ONG, que eram os pacientes esquizofrênicos também, que recebiam alta e iam para essa instituição, tá? Porque eles tinham que ter um propósito de vida. E o que a gente percebe, né? Lá eles saíam do quadro de surto psicótico e iam para o hospital dia. O hospital dia era para eles se constituir novamente como sujeito. Então a gente tinha grupos de cidadania, tinha uma sala no Hospital das Clínicas, por incrível que pareça, ela era pintada de branco, as faixas e um farol, onde você ensinava novamente o paciente a atravessar a rua. Tá? Então, e várias outras situações do cotidiano, porque o paciente esquizofrênico, ele não dá conta, né, de viver, né, do cotidiano e de voltar a viver sozinho, né? Ele se torna um sujeito dependente, tá? Então, ó, voltando a colocar aqui da Klein. A Klein fala que nasce dessa maneira. E aí, se não tiver a mãe para integrar, o que pode acontecer no futuro? Uns quadros de psicose. Quando que aparecem os quadros de psicose? Tá? De 15 a 25 anos. É a idade que, se você recebe um paciente no teu consultório com 15 anos com uma depressão disfuncional, o que é depressão disfuncional? Ele não está conseguindo ir na escola, ele tem comprometimento nessas 3 esferas que eu falei, social, familiar e afetiva, tá? Então, quer dizer, a vida está comprometida. O que nós chamamos de um sujeito normal? Que ele cumpre com o protocolo que a vida nos coloca, né? E quando compromete isso, muitas vezes é a necessidade da medicação, principalmente se for no início da vida adulta. Quanto mais cedo um quadro de depressão iniciado, tendo que ser iniciado medicamento, o prognóstico não é tão bom. Maior probabilidade dessa depressão ser mais crônica, tá? E tem um livro de depressão maravilhoso. Podem comprar. Já esse aqui eu falo de olhos fechados que vocês podem comprar. Chama, talvez vocês até conheçam, O Demônio do Meio-Dia. Alguém já ouviu falar? Demônio é a Anatomia da Depressão. É uma Bíblia, tá? Do Salomão. O Demônio do Meio-Dia. Eu devia estar com ele aqui pertinho de mim, pois na segunda aula eu mostro para vocês. Salomão. Deixa eu ver aqui, não me lembro o autor. Mas colocando o Demônio do Meio-Dia, vocês vão achar. Que é a Anatomia da Depressão. Ele vai colocar, né, vários aspectos sobre a constituição na visão psicanalítica, em outras visões também, o que ocorre para o sujeito desenvolver a depressão, tá? E tem um outro do mesmo autor que se chama Longe da Árvore. É lindo esse livro, que fala das crianças e dos adolescentes com espectro ou autista ou atípico, tá? Mas vamos voltar aqui. Voltando na teoria, né, ela fala do split, depois ela vai falar da clivagem do ego, tá? Mas deixa eu só continuar aqui para a gente não fugir muito do material. Então, o jogo, né, que a psicanálise coloca, o jogo como um substituto da associação livre. Como que nós trabalhamos com o paciente no consultório adulto? Através da associação livre. O que é a associação livre?
Todos lembram? Aprenderam esse termo? O que vocês entendem por associação livre por parte do paciente, quando está no consultório? Vou comentar aqui, o paciente chega no teu consultório, você vai, uma das primeiras perguntas a fazer, o que trouxe você aqui, tá? E aí ele vai trazer a queixa inicial. Após a queixa inicial, na semana seguinte, nós deixamos sempre que o paciente inicie a sessão. Não é você que inicia a sessão, não é você que conduz a sessão, é o paciente que vai conduzir. Por isso que é associação livre, porque senão eu vou induzi-lo a falar aquilo que eu tenho desejo de ouvir. Né? E eu preciso conduzir e fazer as minhas intervenções e interpretações de acordo com o que ele me traz, tá? E nós fazemos interpretações e intervenções fazendo links, infância com vida adulta, né? Histórias passadas com histórias atuais. É muito isso, tá? E muitas vezes, por exemplo, no pânico, eu sempre pergunto, né? Essa sensação, você teve esse mesmo sentimento? Você se lembra desse mesmo sentimento, né? Ou similar em algum momento do passado? Né? Porque às vezes ele revive algo do passado, mas que fica encapsulado, vai para o latente ou vai para o recalque, tá? E depois acontece uma situação que traz isso à tona e vai desenvolver sintomas no corpo, né? E a gente não separa psique, né, da mente, né? O corpo, por isso que a psicossomática é uma das especializações que eu morro de vontade de fazer e nunca consigo com carga horária, porque não podemos separar a mente do corpo, né? Tá tudo aqui, né? Então, vou dar um exemplo, né? A síndrome do intestino irritável, uma coisa que apareceu muito no meu consultório. Todo mundo está com isso ou está com intolerância à lactose. Né? E a tolerância à lactose parece a síndrome do intestino irritável porque o intestino solta, né? O intestino está muito ligado ao psicológico, à psique, né? É essa era da pressa que faz que nós desenvolvemos sintomas para o corpo gritando que precisa parar, né? O corpo gritando que não está aguentando se submeter a tanto, tá? E aí é muito comum, tirou férias, parou, mudou o trabalho, volta a ficar tudo bem, né? Mas só que até então passou por endoscopia, colonoscopia, fez uma série de coisas e depois a coisa se organiza, né? É muito interessante isso, né? Mas voltando, então, ó, na compreensão do complexo de Édipo, Klein era muito freudiana. A relação triangular da criança como um ser desejante e impedindo do seu desejo. Não sabe o seu lugar, né? Horas deseja a mãe, ora deseja o pai, depois tem que fazer aquela determinada cisão. Isso está num livro que chama Prazer, Medo e Culpa, né? Aquele primeiro que eu coloquei para vocês. Acreditava também em um superego, mas um superego arcaico e tirânico. Tem muitas pessoas que têm um superego tirânico. O que é um superego tirânico e arcaico? São aqueles modelos conservadores tradicionais que me impedem qualquer tipo de mudança. Porque a gente brinca que é o anjinho bom e o anjinho mau. O id é o bom, é o bem, é o inconsciente. O id é o desejo. O superego olha, não vai fazer isso, que isso não vai dar certo. Aqui são os valores parentais, intrínsecos e da sociedade. Olha, isso é pecado. Isso, principalmente quando a gente entra com a questão da religiosidade. Né? Onde está a religiosidade? Ela está no superego. Tá? Ela não está no id, no desejo. Né? Só que o Winnicott tem uma frase que eu adoro, que chama: quanto mais longe da minha autenticidade, maior probabilidade de adoecimento. Tá? Eu acho que vou até colocar aqui da minha autenticidade. Essa frase muito importante, porque a gente vê muito isso. Quanto mais longe da minha autenticidade, maior probabilidade de adoecimento, tá? O que dá para entender dessa frase? Tá? Que quanto mais eu submeto ao outro, quanto mais distante eu estou dos meus desejos, maior probabilidade de desenvolver sintomas. Klein promove a ampliação do escopo interpretativo da psicanálise, a interpretação sobre a fantasia inconsciente e a existência precoce e arcaica, entre o desejo e os valores, o superego, tá?
a criança demonstra algo da ordem de um excesso, que faz sentir-se culpabilizada. Por quê? Ele coloca, né? Ela coloca também que a criança fica culpabilizada quando agride essa mãe, porque o mesmo seio que nutre é o seio que traz a frustração, tá? Então, isso é muito interessante. Porque quando a criança vai, ela coloca que a criança tem dificuldade com reverberações, né, metafóricas. E ela passa do ato em análise com alta frequência e muito mais agilidade que ela passa ao ato, tá? Então, a criança atua, ela é impulsiva. A criança é muito mais id do que ego, né? Quem vai dando a estrutura egóica para ela são os pais, tá? Introduz o brincar como forma de escutar o inconsciente dos seus pacientes criança, né? Era a maneira. A criança, você atende um adolescente, às vezes ele tem dificuldade na verbalização, né? Na associação livre. Então, você tem que introduzir atividades lúdicas para conhecê-lo melhor, né? Ela era, ó, fala, Klein era profundamente interessada no sofrimento, né, em diminuir o sofrimento dos seus pacientes, do excesso de dor causada, muitas vezes, por esse superego rígido, por esse ambiente familiar, né? Principalmente ela que teve um ambiente familiar muito de muito sofrimento, né? A história da Klein é de muito sofrimento, tá? E ela coloca, né, que essa fantasia inconsciente, quando ela não é verbalizável, né, ela vai trazer ali, muitas vezes, um sintoma, né? Por isso, o que é curativo na terapia? É a expressão, a verbalização, né? Quando eu me expresso, quando eu me posiciono, eu vou fazendo, diminuindo o quadro de angústia, né? Às vezes o paciente fica altamente angustiado ah, na terapia, porque é aquele momento que ele fala, né? O som tá bom, gente? Tá algum barulho? Não? Porque meu vizinho ligou um negócio de cortador de grama. Aí eu estou escutando e falei, será que está atrapalhando? Aí eu mudo de lugar. Ó, somos movidos pelo desejo de continuar desejando aquilo que é impossível de ser reencontrado. Para Klein, essa eterna busca é da experiência de satisfação anterior à primeira frustração do bebê. A gente está sempre buscando, somos um ser faltante, né? Estamos sempre buscando algo, né, que nos completa. E isso é importante que seja assim. O paciente depressivo não, né? Ele não tem essa busca, né? E isso que angustia no atendimento, né? Porque você é um paciente que não está em movimento, tá? Ó, a fantasia é algo que deve ser escutado e interpretado em psicanálise, pois traz em si rastros e lastros da história psíquica. É muito difícil atender criança, né? Exatamente porque está tudo ali muito latente e você vai fazendo interpretações de acordo com a história do paciente, tá? Mas, por exemplo, quando você atende um adulto, né? Vamos falar de adulto, que eu acho que é uma demanda que vocês vão ter a princípio, né? Com maior frequência. Quando você atende um adulto, o adulto a gente vai analisar as questões biopsicossocial. Vou marcar aqui para vocês. Biopsicossocial. O que é a Organização Mundial da Saúde? Ela fala que o sujeito é biopsicossocial. Então vamos lá, vamos entender um paciente nesse contexto. Um paciente que entra no consultório com depressão, tá? Nós vamos olhar primeiramente seus aspectos biológicos. Quais são os aspectos biológicos? Qual é a estrutura desse sujeito? A estrutura ele tem uma mãe com depressão, tem irmãos na família com depressão, a gente vai pegar a genética do paciente. Se ele falar para mim que tem, a minha mãe tem depressão, ou meu pai toma medicação, ou tem um tio, eu vou ter um olhar para ele diferente. Por quê? Existe um componente genético biológico ali, tá? Que isso favorece. A depressão tem questões biológicas e questões psicológicas.
Vamos supor que o paciente não tem nada biológico. Não, minha mãe não, meu pai não, ninguém tem problema de depressão. E nenhum outro problema psiquiátrico, tá? Nós vamos ver a questão psíquica, psicológica. O que vem a ser? É o processo de constituição como sujeito. Qual é a história de vida psíquica da infância, tá? É importante, às vezes, pedir isso para o paciente. Eu costumo, às vezes, pedir a linha do tempo. Eu faço com o paciente, para ver quais são as memórias que ele tem da infância. E a gente percebe que, se tudo correu bem, pouca coisa a ser lembrada. Quando as coisas não correm bem, vem à tona todas as lembranças catastróficas, negativas, disfuncionais que ocorreram na infância, tá? E aí nós vamos olhar se o paciente tem uma depressão por componente psicológico. Então, é história. Uma mãe que abandonou, uma guarda compartilhada, foi criado por uma madrasta, alguma situação de origem do desenvolvimento psicossexual, de certa forma traumática, tá? Isso é um dado. Biopsicossocial. Vamos supor que o paciente não tem nada, nem biológico, nem psicológico, e tem ali na tua frente uma questão ainda da depressão, você vai entender, e ele tem 30 anos ou 35 anos. Ele tem uma depressão causada por aspectos sociais. Aí nós falamos que é um quadro circunstancial. Por exemplo, perdeu um pai e uma mãe, saiu de um determinado emprego, terminou um relacionamento. Então, essa depressão, ela nunca teve no passado, ela é circunstancial. Nós temos um melhor prognóstico, tá? Porque quando o paciente traz uma depressão com 15 anos, necessitando de medicação, nós falamos que é algo que tem uma grande probabilidade de se tornar crônico. O indivíduo vai continuar ali tendo momentos que ele vai ter essa depressão, tá? E acho que vocês devem ter ouvido falar, né, que todos os transtornos psiquiátricos não têm cura, tem melhora de qualidade de vida, tá? Isso é muito importante frisar, principalmente a esquizofrenia, não tem cura. A partir do momento que o indivíduo cindiu, psicotizou, ele não volta mais a um estado de, como é que coloca? Então, posição esquizoparanoide e depressiva. Necessidade não desconsidera as fases da teoria freudiana a respeito do desenvolvimento infantil, né, infanto-juvenil, mas ela usa esses dois termos, tá? Melanie Klein trouxe para o início da vida a relação com o objeto ser e mãe, que nós já falamos, e a hipótese de que o bebê estabeleceria desde o nascimento uma relação com esse objeto. Isso já está bem claro, tá? Aí eu coloco aqui, ó, o que é o conceito de posição, né, na Klein? Remete a uma constelação de fenômenos interrelacionados entre paciente e objeto, tá? Tipos de angústia predominante, se é uma angústia persecutória ou depressiva, tá? Ela também fala que posição está falando do estágio do desenvolvimento, né? Fala também das características desse objeto. Quando eu falo objeto, são as figuras paterna, materna, cuidador, tá? E quando eu falo mãe, não precisa ser a mãe, pode ser uma cuidadora, pode ser uma avó que está nesse lugar, tá? E as fantasias inconscientes, né? Vou pegar aqui a posição. Então, o que é a posição esquizoparanoide, tá? A posição esquizoparanoide é a posição em que o bebê nasce imerso, né? Cujas principais características são, quando ele nasce, ele está fragmentado, a divisão do objeto externo mãe e desse seio aí, tá? E particularmente do seu seio. É um modo arcaico de se relacionar. Ele não consegue unir mãe e seio, por enquanto, tá? Esquizo, porque é um seio bom que gratifica ele infinitamente, amamentando, e o mal que provoca a frustração, tá? Então, ó, o modelo kaleniano, ele vai falar da posição paranoide, aquilo que eu projeto e retorna para mim de uma forma persecutória, tá?
Eu queria ver se tem mais alguma coisinha que eu poderia colocar para esclarecer aqui. Se eu não entro, ela vai falar, se eu não entro numa posição esquizoparanoide, eu não vou alcançar a posição depressiva. E vocês vão entender que a posição depressiva não tem nada a ver com depressão, tá? Ela, na verdade, é uma evolução, tá? O adolescente, o adulto, nós muitas vezes estamos nessa posição esquizoparanoide, que é que fazemos o tempo inteiro. Ora a gente vê algo como bom, ora introjetamos como mal, tá? A gente vai oscilando dessa maneira. E o que que a gente projeta? O que que é essa projeção, né? Essa identificação projetiva? Vocês tiveram isso em, em Freud, em alguma aula, que é um mecanismo de defesa, né? A gente projeta no outro aquilo que não toleramos, tá? Em nós, e que é insuportável. E isso tem uma intenção, controlar no outro aquilo que não controlo em mim, né? Então é bem isso que vai, né, colocar. Deixa eu. Ó, então, posição esquizo. Deseja controlar o seio, devorando e guardando dentro de si. Tem aquelas crianças que são voraz, que quer mamar a todo momento, ó, de hora em hora, e que mama compulsivamente, e a mãe não põe um limite. Quais são as consequências? Isso, gente, muito cuidado, que eu vou falar agora. Quais são as consequências disso numa idade futura? Né? Uma criança voraz presa na fase oral, né? Uma probabilidade de uma obesidade, uma probabilidade de uma compulsão alimentar, uma probabilidade de uma dependência química, tá? Que é aquela criança que não lida com a falta, ela tem que ser satisfeita o tempo inteiro, tá? Então, ó, o seio ideal, gratificação, amor e conforto que o bebê tem com o seio materno, ele deseja guardar esse seio dentro de si como uma forma de se proteger do seio perseguidor. Tem a fantasia de um seio malvado e em destruir o seio ideal, tá? Aí o bebê adota essa posição esquizo. O que é a palavra esquizo? Divisão, né? Paranoide persecutória, em organizar, né, suas experiências, sentimentos paranoicos de perseguição e a clivagem, que é a clivagem do ego, que está falando a mesma coisa que é a cisão, tá? Que é a separação. A gente vai falar bastante disso ainda, tá? Então, às vezes, se tiverem com, né, alguma dúvida, aí eu coloco aqui que os mecanismos defensivos predominantes, dissociação, né, tal como na esquizofrenia, divisão da mente, né? Vamos pensar uma mãe que ataca, aquela mãe que não aguenta mais dar de mamar, ou mesmo mamadeira. Então ela fala, acabou de mamar, ou a criança chora, ela chora junto, ou ela entrega a criança para a avó porque ela não dá conta, tá? Ela não está apresentando para a criança um ambiente bom, tá? Ela está apresentando um ambiente que não protege e que não a sustenta. Por isso que eu volto a falar para vocês, a minha preocupação com crianças de abrigo, né? É exatamente isso, né? Não tem, né? Lida com o vazio o tempo inteiro. Não sei se vocês já fizeram trabalho voluntário em abrigo. É impressionante que você chega lá em época de Natal, alguma coisa, como algumas crianças, as pequenas, te abraça, né? Tem crianças que fica grudada em você, abraçada. Ela nunca te viu. Ela está te conhecendo naquele momento. Uma criança que tem pai e a mãe e que desenvolveu ali, né, dentro dos protocolos da normalidade, ela faz isso? Não, ela tem receio de você. Ela não te conhece e ela só quer o pai e a mãe, que vai proteger. Criança de abrigo, exatamente ao contrário. Ela nunca te viu. Eu lembro que tem um grupo de um abrigo aqui em Osasco, porque eu dou aula na Anhanguera de Osasco, né? E aí os alunos fazem vários trabalhos nas instituições, nas escolas estaduais de Osasco, estágios específicos. E a gente foi no grupo Amamos, que é um grupo que recebe muita doação, é uma instituição muito bem montada,
fisicamente, tudo direitinho, tem psicólogo winnicottiano, mas você chega lá para fazer alguma atividade ou em alguma data específica. Eu lembro da última vez que eu fui, uma criança ficou grudada em mim com as duas perninhas na minha barriga e parecia um bichinho ali junto comigo o tempo inteiro que a gente estava fazendo as interações. Então, olha a carência, né, dessas crianças, como que elas funcionam, né, o modo de funcionar, porque não tem esse referencial ali, não teve, né? E isso vai se estender para a vida adulta, né? Essa falta se estende para a vida adulta. Ó, o bebê divide a imagem da mãe de modo a ficar com as boas e controlar as más versões dela, tá? Aqui eu explico melhor, ó. A defesa, que é a clivagem, eu separo o que é bom do que é mal, e num bom objeto que o bebê possui, e num mal, que é a ausência da mãe. Por isso, nós falamos que é muito traumático quando uma mãe, um bebê de 2 meses, ela vai fazer uma viagem de 1 mês e deixar essa criança. Esse período não poderia isso acontecer, tá? Isso tem que acontecer, pode acontecer no momento mais para frente. Por isso que a Klein e o Winnicott fala que não é que vai para o recalque, é algo que devia acontecer e que não foi e que não aconteceu. Tá? Deveria ter acontecido, a presença materna era necessária, mas ela não ocorreu e isso vai trazer ali para a criança determinadas consequências. Tá? Objeto mal projetado para fora do bebê como sendo perseguidor e destruidor do objeto bom. Tá? Aqui eu estou colocando, né, da angústia persecutória, né? Possui o objeto bom e introjetá-lo também de projetar o mal para fora e assim evitar os impulsos destrutivos, né? Aí vamos falar um pouquinho, ver se eu não estou deixando de falar nada, a posição depressiva, tá? O que vem a ser, para Klein, essa posição depressiva? Ela reconhece, na verdade, ela não sugere um estado patológico de adoecimento, indica uma conquista, posição depressiva, um amadurecimento. Vou explicar o porquê, tá? Na posição depressiva, ela vai apresentar a ansiedade de culpa daquilo, por exemplo, quando a criança morde o seio da mãe, né? Ela vai depois se sentir culpabilizada, porque o mesmo seio que nutre é o mesmo seio que ataca, né? E aqui, ó, tem um livro também que é muito legal, só que eu estou lendo ele, ainda não terminei de ler. Então, ó, ele reconhece a mãe como objeto total. Quando destrói, né, um objeto e ele não se constrói, essa culpa se paralisa. Aí temos a depressão patológica. Isso vocês quiserem anotar, isso é extremamente importante, tá? Então, a mãe precisa, na verdade, quando o bebê ataca, mesmo o adolescente, a mãe precisa permanecer intacta. Essa é a palavra mais correta. Eu preciso permanecer intacta aos ataques do bebê, aos ataques do filho, de modo geral, tá? Então, ó, reconhece a mãe como objeto total e quando é destruído o objeto, ele não se constrói novamente, estabelece uma culpa e essa depressão vai aparecer lá na idade adulta, tá? O discurso do depressivo apresenta uma culpa, está ligada a fatores mais primários mesmo, né? A gente sempre olha se são fatores primários ou primitivos. O que é quando eu falo fatores primários? Ocorreu na primeira infância. Quando eu tenho uma depressão circunstancial que eu estava falando, não é fatores primários estruturais, é algo circunstancial, tá? Ó, não consegue demonstrar vitalidade. Isso aqui é ótimo. O que não sobrevive ao ambiente mais ausente, que é o caso da criança de abrigo. Ó.
Os pais depressivos ou o pai depressivo não consegue demonstrar a vitalidade pela presença do bebê. Aquela mãe que tem depressão pós-parto, por isso que o pai que está casado com uma mulher e percebe, né, o pai, o marido, que a mãe está tendo depressão pós-parto, ele tem que perceber rapidamente para alguém entrar no lugar e ocupar aquele lugar materno, tá? Porque a mãe olha para o bebê, já ouviram falar que a mãe não tem vontade de cuidar? Ela quer dormir, ou ela olha e fala, e se eu morrer? Vontade de jogar o bebê pela janela, que é a depressão pós-parto que a gente fala, tá? E o que ele vai entender? Olha que louco tudo isso. O bebê imagina de fato que ele destruiu aquilo que morreu simbolicamente. Ele destruiu essa mãe. E aí ele fica na vacuidade. E isso lá na frente vai trazer o quadro de depressão. Aonde está isso tudo que eu estou falando? Deixa eu anotar aqui para vocês. Livro maravilhoso. Perto das Trevas. Já ouviram falar? É um livro novo do Alexandre Patrício, psicanalista fantástico. Tá? O que esse livro faz? Eu acho que esse livro vale a pena comprar. O que ele vai falar? Ele vai falar da depressão nas diferentes teorias psicanalíticas. Ferenczi, Klein, Freud, muito bom. Perda das Trevas. Depois eu mostro ele para vocês. Deixa eu ver se ele está por aqui. Mas acho que não. Eu tenho que deixar a pilhazinha aqui pertinho, que aí eu vou mostrando, né? Do Alexandre Patrício. O Alexandre Patrício, vocês devem conhecer, é aquele que fez psicanálise de boteco. Conhecem? Não? Ai, podem conhecer. Vocês vão falar assim, a Nair adivinhou a nossa, vai ajudar muito no processo de formação. São aulas, porque a gente fala psicanálise de boteco, dá uma sensação que né, algo, uma brincadeira, falando da psicanálise. Não, são aulas de vários conceitos, tá? É, tem no Spotify. Psicanálise de boteco. Eu vou, às vezes, eu dou aula na Unipaulistana. A Unipaulistana, gente, fica na Vila Mariana e eu moro quase perto de Santana de Parnaíba. Então, dá 1h20 até chegar lá. E muitas vezes eu vou escutando algumas coisas novas de psicanálise de boteco. Porque, assim, tem um que comanda e ele traz convidados psicanalistas para falar de diversos temas. Vocês vão adorar, viu? É bem interessante. E não é, alguns são longos, outros nem tanto, tá? Mas é muito bem conduzido. Ah, aqui que eu estou na posição defesa, relação com os objetos parciais, já falamos, objeto mal projetado, tá, e já colocamos, né? E é aí, quando começa a posição depressiva? Quando deve começar? Por volta dos 6 meses de idade. O Winnicott também vai falar da dependência relativa nos 6 meses. Depois vocês vão fazer esse processo comparativo, tá? Início de 6 meses, relação, o mundo externo mais diferenciado. O que é isso? A criança já consegue ver o seio separado da mãe, tá? Ela já entende, ela reconhece a mãe, ela não vai no colo de qualquer um, tá? Aumento da capacidade de expressar emoções e de se comunicar com as outras pessoas. Ela sorri, é aquela fase que o bebê já senta, né? Alguém aqui tem filho no grupo? Não. Tá. Aí não teve essa vivência na prática, né? Laís também não, Laís? Não sei se a Laís está ouvindo para estar andando, né? Expressar emoções, comunicar com outras pessoas. Mãe como um único objeto, pessoa total, com existência própria e independente. Fonte de experiências boas e más, né? Pode ser uma mãe que cuida maravilhosamente bem dessa criança e outra não. A criança é quem ama e odeia a mãe. Sentimentos de ambivalência. Toda a teoria da Klein é sentimentos ambivalentes, tá? Vocês têm mais alguma questão aqui? É. Antes temia a destruição, né, do objeto amado por perseguidores e agora teme que sua agressão possa destruir o objeto.
Então, a criança que faz muito choro, que birra, ela tem medo do objeto amado, ela odiar e esse objeto ir embora ou perder esse objeto, tá? E nós temos isso na vida adulta, né? Isso que é importante falar. Nós temos todo aqui esse processo de formação da infância para vocês entenderem o mundo adulto. Não vão interpretar também que Klein e o Winnicott só trabalhava com criança, não. Tanto que o Winnicott começou e ele fala que inicialmente devemos atender adulto para posteriormente atender crianças, tá? A angústia passa de ser paranoide para ser depressiva, sentimento de culpa e luta que ele tem com o pai, tá? Com a mãe, perdão. A aula online vai dando, né, uma e longa, vai dando uma canseira um pouquinho. Se vocês estiverem cansados, vão falando, a gente toma um café, tá? Eu fiz alguns cursos online, não é fácil, tem que ter força na peruca aí, né, para dar conta, né? Então, ó, a posição depressiva. Por isso que podem comentar, lembrar caso clínico, porque quebra um pouco, né? Não fica uma aula muito conteudista, que é bom no caso de vocês para o processo de formação, mas para dar uma leveza, tá? Processo de reparação da relação objetal ambivalente, objeto clivado, passa a ser objeto total ambivalente, tá? Então, aquilo que era separado da mãe passa a ser unido com a mãe. Tá? Ó, o bebê ele pode restaurar o objeto amado, preservar o objeto amado a outros ataques dos objetos maus. Superação e reparação. Né? E aí, nesse período, para Klein, já começa a construção de sua subjetividade. E, gente, e faz muito sentido. Por que tem crianças de 2, 3 anos que não têm limites? Crianças de 2, 3 anos que conseguem respeitar os limites impostos, né? E adolescentes também. É a forma, né, que essa mãe lida com essa criança de criação. É um ambiente que influencia, tá? Ó, aqui essa foto mostra muito bem o modelo da mãe, né? O modelo do que a mãe deve amamentar e estar com a criança. Ela tem aquele momento único dela com a criança que tem que se constituir, ó. Reconhecimento da mãe como um ser completo, isso por parte da criança, e não mais apenas como um seio que fará que o bebê introjete esse objeto total mãe, com seu amor e cuidado. O que faz com ele passe a suportar a ausência dela. Se ela fez um bom trabalho de 0 a 6 meses, a mãe volta a trabalhar, volta a ter a vida dela diária, e a criança consegue suportar, porque lhe foi apresentado um seio bom. Quando isso não ocorreu, vai afetar todas as etapas posteriores da vida. Olha que interessante isso, né? Então, ela consegue suportar a ausência dela quando ela não está. A memória introjetada da mãe deve ser capaz de suprir sua ansiedade e aplacar a pulsão de morte. Aqui, ó, nesse slide, uma pena que ele vai, ó, transitando. Ó, nós estaremos vivendo posições, né, esquizoparanoide e posições depressivas no decorrer da nossa vida. Gente, desculpa o cachorrinho, tá? Estão ouvindo o cachorro? Escuta mesmo com o fone? Escuta, né? Ou não? Um cachorro latido aqui, que é o meu que então, eu coloquei essa imagem da luz, né, porque vocês vão entender que o indivíduo, o sujeito adulto, ele vai oscilando entre esquizoparanoide e depressão, tá? Ó, então, ela fala da pulsão de morte, atitudes destrutivas observadas nas crianças, e para Klein, que já está presente desde o nascimento, tá? A gente falou da pulsão de morte, e aí eu coloco aqui uma outra questão, outro conceito que ela fala da inveja, um sentimento de ódio, inveja e destruição em relação ao seio materno, que frustra, que falta e que traz a ansiedade
persecutória, né? Principalmente aquelas mães que fazem um desmame de uma forma brusca ou fazem ali. E quando eu falar de desmame, pessoal, vão entendendo que não é só o desmame, senão fica uma coisa muito, né, bebê. Pensem também numa idade mais avançada, onde todas as intervenções maternas são de maneira brusca, são de maneira mais incisiva. Tá? Isso, por isso que eu pedi para vocês falarem um pouco, né, qual é essa mãe introjetada dentro de cada um, né? E aí o Ivan trouxe, né, essa questão da rigidez, o Cauê da invasão, né? Então a gente vai percebendo esse modelo que nós temos introjetado, tá? Sobre a inveja, ó, está sempre dirigida a coisas que contêm o que não tenho. Porém, a depreciação do que é bom é um sinal de inveja, destruição, pulsão de morte. E faz muito sentido até a palavra inveja de forma mais pejorativa, que é, né? Quando a gente fala uma coisa boa, de falar inveja branca, né? Não tem negócio de usar esses termos assim, para falar, uma inveja boa que eu estou tendo, né? Inveja não sei do que. Por quê? Querendo dizer que eu gostaria de estar no teu lugar, né? Então o pessoal brinca falando isso, mas é uma inveja saudável, né, que alguns falam, e um cuidado, né, nessas colocações. Por quê? Porque, na verdade, a gente está colocando que a inveja sempre tem uma conotação negativa, né? E para Klein também ela falava, né, desse sentimento de ódio, né, que eu tenho, que eu gostaria de estar naquele lugar, né? Já ouviram esse coisa, né? Fulano está com inveja de mim, ele não gosta do que eu faço, ou do que eu sou, do que eu quero ser, né? E aí, deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Ah, ficou um slide, acho que em branco aqui. Ou eu cliquei, peraí. E aqui, toda inveja tem a ver com o objeto primário, né? E seus representantes. O que para a Klein seria o seio e não o falo, né? Seio como primeiro e mais poderoso objeto, ser e fazer o leite, que ele nutre, né? Que ele traz ali uma, como é que fala? Ah, o alimento, né? A nutrição, a vida, né? Por isso, muitas vezes, quando a mãe tem dificuldade de amamentar, mesmo direto do seio, ela acha que ela tem, como é que eu posso falar? Que ela não vai conseguir nutrir o bebê. E não necessariamente, ela pode ter a mamadeira e ela vai continuar nutrindo esse bebê da mesma forma, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que eu queria colocar da posição depressiva. Ó, a posição depressiva, né, como um mecanismo de defesa. Eu tenho, às vezes, o sentimento de onipotência, uma defesa maníaca. Eu quero controlar e não admito perder o objeto amado, né? Eu não quero perder esse objeto. O luto da nossa perda, que traz ali a questão da onipotência, tá? E voltando a falar para vocês, é uma maturidade, é um desenvolvimento psíquico saudável ou sair da esquizo para ir para a posição depressiva, tá? Eu ia colocar um outro termo, me fugiu agora do que eu ia falar. Aí aqui eu estou no slide no 40, tá? Ó, gratidão, sensação de amor e gratificação em relação ao seio que me alimenta, a idealização. E aí a criança começa a retribuir esse afeto que foi recebido. Muito interessante colocar que isso tudo vai interferir nas relações objetais, tá? Do futuro. Por isso que eu falei das relações afetivas, sociais. Por quê? Eu vou acreditar no outro, né? Eu vou acreditar que o outro pode ser bom, no amor e no afeto. Quando isso não ocorreu, eu não acredito no outro. Tá? Eu não tenho nada, mas em contraponto da inveja, eu não tenho nada, mas posso usufruir que o seio tem de bom. Diminui a inveja e estreita o laço mãe-bebê. Para Klein, como que ela falava do ego, né? Que o ego existia desde o início da vida, pós-natal, embora de forma muito rudimentar, tá? Desempenha uma série de funções importantes de defesa contra a pulsão de morte, né? A criança
ela nasce com essa pulsão destrutiva. O ego da mãe, que nós podemos falar pelo Winnicott, que é o ego auxiliar, tá? Ele vai fazer essa estrutura do sujeito se integrar, né? Para não ocorrer a fragmentação. O ego se apresenta como um ator principal nesse cenário em defesa da sua integração, né? Colocando a serviço da pulsão de vida e buscamos se defender da pulsão de morte. A mãe tem que sempre trazer essa pulsão de vida, tá? Porque quando ela agride, ela traz a pulsão destrutiva, né? Que responsabilidade, né, gente? A figura materna e a figura do ambiente cuidador, né? Da mãe, o pai também. Em algum momento eu vou falar da entrada desse pai, tá? Que para a mãe ser suficientemente boa, ela precisa que o pai interdita. E aí eu coloco um pouquinho aqui do manejo clínico da Klein através da brincadeira, né? Então, por exemplo, um consultório, a Laís falou que tem interesse em ter, como é que eu falo? Atender criança, né? Você precisa ter um universo de material para atender a criança compatível com as idades cronológicas, tá? Exatamente para você conseguir interagir e entrar no inconsciente da criança. Então, eu preciso brinquedos de 4, 5 anos, de 7, de 9, de 12, tá? Ó. Brincadeira via para o inconsciente, equivalente à associação livre, tá? Que a gente chama de ludoterapia. Diferente nível de simbolização conforme a idade, né? Eu sempre vou verificar se as brincadeiras estão compatíveis com a idade cronológica, quantidade e qualidade da angústia da criança. Então, aquela criança que interage com você no consultório, estou falando de uma criança de 10, 12 anos, e ela fica preocupada que você está perdendo no jogo. E aí ela faz de um jeito dela perder para você ganhar. Coisa rara hoje em dia, tá? Mas tem crianças que têm esse comportamento. Você vai entender que é o modelo que ela tem, talvez familiar, que leva a isso. Ou aquela criança que a maioria que aparece no consultório não sabe perder. Quando ela está perdendo, o que ela faz? Ela começa a mudar as regras de jogo. Eu lembro que eu tinha um paciente que eu jogava futebol de botão com ele, menino. Ele não aceitava perder de forma nenhuma. Quando ele estava perdendo, ele ia começar a falar: agora não, a gente vai ter 3 chances para poder acertar. Agora ele ia mudando as regras e a gente permite que o paciente vá atuando para ver como que ele funciona. E ele ia mudando para ele em benefício próprio, tá? Hoje em dia as crianças têm muita dificuldade com a frustração, né? É algo que vocês percebem. E isso vai para o mundo adulto. Quem está no aí dá aula ensino médio, fundamental, não é? Como é complicado, né? A aceitação, né? Papel dos pais, a importância quase exclusiva aos processos internos. Encaminhar os pais a outro analista para entrevistas de orientação. Ela trabalha dessa forma. O Winnicott não. Como que eu realizo o atendimento de 10, 12 anos? Eu atendo um número X, o paciente, 4, 6 sessões, chamo os pais. Primeiro eu faço a anamnese, a gente tem que fazer a anamnese com os pais, depois atende a criança e depois vai a cada 4, 6 sessões fazendo orientação familiar, tá? Isso na minha teoria winnicottiana. Tem outros que chamam pouquíssimos pais e encaminha para um outro psicólogo. Não Aí, acho que você falou funciona, às vezes, de assim. separar os brinquedos em idades cronológicas, né? Mas aí então você apresenta para a criança esses brinquedos de acordo com essa idade? Ou é mais uma Não, questão de eu vou apresentar os brinquedos e eu vou ver o que ela escolhe e aí eu consigo ter percepção, sei lá, de que isso. estágio ela está e o que ela está encaminhando, para aí perceber, olha, tem uma distorção aqui, distorção Sim, entre eu aspas, né? deixo, na verdade, como a gente faz? A gente tem um armarinho que a criança tem acesso, com diferentes brinquedos. E você vai ver qual é a busca dela. Isso que eu falei. Qual é a busca? Ela tem uma busca evitativa, ela fica com receio, não pega nada, olha e fala assim para o psicólogo: ah, você pode escolher. Tanto faz. Posso brincar com um ou com o outro. Ela tem uma postura meio que evitativa. Tem aquela dubitativa. Ela vai, pega um brinquedo, começa a brincar, vai lá, devolve, pega outro. Vai, pega outro brinquedo, começa a brincar, devolve, tira, pega outro, tá? Tem aquela criança que é decidida. Ela vai e ela quer brincar com aquele brinquedo. Então, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos adora brinquedo o quê? Massinha, guache, tudo que está relacionado a contato sujeira. Uma
criança de 8, 9 anos, não se espera que ela queira brincar com massinha. Ela vai brincar com uma outra atividade, tá? Uma menina de 12 anos dificilmente brinca de casinha e boneca, né? Hoje, nos dias atuais. Uma menina de 8 anos, ela gosta da casinha. A gente sempre tem o jogo da família, né? Os bonequinhos da família, e a gente vai verificar como ela interage com essa família, tá? O que mais que eu posso colocar? De dar. Os jogos também, jogo de imagem e ação, aquele cara a cara, perfil, você vai vendo mais ou menos a idade que a criança consegue brincar. E se ela tem dificuldade, você percebe o quê? Às vezes um comportamento regredido. Porque quando a gente trabalha com psicodiagnóstico, a gente vai avaliar se a criança está compatível e se é necessário algum tipo de encaminhamento, tá? Para um neuro, para um psiquiatra, uma criança que destrói tudo, né? Como que é? Essa criança que quebra tudo. A criança hiperativa, eu atendi, acho que, gente, em toda a minha experiência, acho que no máximo 3 crianças que realmente eram hiperativas. Vocês já tiveram essa experiência em sala de aula, né? O hiperativo, ele ah, não é que é dificílimo lidar. Esse menino que eu atendia, ele pegava sabe aquelas cola glitter, que é coloridinha? Ele apertava as bisnagas e fazia os desenhos no papel até acabar a cola glitter. Toda a brincadeira dele estava muito relacionada com a sujeira, e ele tinha 8 anos, tá? Um comportamento o quê? Regredido e também com brincadeiras incompatíveis com a idade dele. E um dado que agora eu lembrei muito importante, ele era filho de uma mulher que não casou, de uma mãe solteira, ele não teve o contato com esse pai, e a queixa que ele veio que ele tinha um diagnóstico de hiperatividade, né? Ele, no meu consultório, ele nunca aceitava ir embora. Na hora que falava, terminou, agora a gente vai guardar todos os brinquedos que eu vou, né, te levar lá para sua mãe. Ele corria para baixo da mesa, se encolhia e ficava em forma de concha, parecendo a posição fetal. E falava, não vou sair daqui, Nair, de jeito nenhum. E eu falava, então eu vou chamar tua mãe. Aí eu ia lá embaixo, chamava a mãe, para a mãe acolher e pegar ele para tirar do consultório. Para 8 anos, é um comportamento de regressão. E eu lembro um dado importante também que a mãe trouxe e que me deixou num quadro assim de preocupação. Ele, quando ele vinha, né, os pais iam para o meu consultório e andando, ele começou a querer mexer em lata de lixo, em pegar algumas coisas do lixo, sabe aquelas lixo que você não vê o que tem dentro, né? Então você vai enfiar a mão, que os moradores de rua fazem, e ela ficava muito nervosa com essa atitude dele, né? Então ele tinha um quadro de ansiedade e era uma mãe que amamentou ele até os 4 anos, que super protegeu, tá? No sentido de era só ela e ele, um medo, né? Ela não deu ali a possibilidade dele ir se constituindo, de formando a identidade própria, né? Foi um caso bastante interessante. E assim, quando ele saía do meu consultório, gente, o consultório estava num estado que eu precisava fazer a limpeza. Eu atendia ele sempre no último horário, porque eu tinha, nessa época, eu tinha dentro do consultório um banheiro com a pia, e ele toda hora ia na pia, mexia com sabão, e eu tinha também, sabe aquelas maquininhas que faz cafezinho, que faz aquele sachêzinho? Ele ia tomando um atrás do outro. Tinha uma questão compulsão alimentar, bala, né, chupava várias balas ao mesmo tempo. Então, olha por quê? Não lidava com a falta, né, a voracidade. Porque a mãe ia amamentar ele até os 4 anos, e eu tinha a minha dúvida se essa mãe ainda não dava o peito para ele nos momentos de angústia. Eu tinha essa sensação, até pelo modelo que ele se colocava, né, embaixo da mesa. É muito, muito delicado isso. E eu fui trabalhando muito com essa mãe. Essa mãe tinha que conseguir se separar desse filho. Não adiantava eu só atendê-lo. Tá? Aqui, só para a gente terminar esse material, fantasia kleiniana, tá? Que a gente já colocou, né? A fantasia introjetiva, sugar o dedo ou aquele ursinho, é uma extensão da figura materna. Eu sinto o objeto protegido, tá? Psicanalista corajosa e aqui eu coloquei um pouquinho, né,
da Klein como autora fascinante, considerada a mais importante na história depois de Freud, tá? Esse material foi desenvolvido. Aqui tem uma frase bonita da Klein, ó, quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso, tá? E é verdade, não é? Meu Deus do céu, viu? Como é bom ser leigo às vezes, né? Ou não conhecer, você lida melhor com algumas questões, né? E as referências eu coloquei aqui do Denásio, não sei se vocês já leram, tem as 5 lições de psicanálise do Denásio, introdução às obras de Freud, Ferenczi, Klein também. São livros menores, sucintos, depois do almoço eu vou trazer para vocês, ajudam muito para vocês que estão buscando essa formação. Tá? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente encerrar aqui? Ó, e deu para ir o material inteiro aqui desse slide, né?